Pesados à presença do nosso Deus e sinto já a presença do Espírito Santo do Senhor falando, nos estimulando, nos ajudando a poder entender a vontade dele para nós neste momento. Porque o que nós queremos, o que nós desejamos é estar de fato sempre na presença do nosso Deus, mas sendo usados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos nesta noite a estar acompanhando conosco uma reflexão a respeito do Espírito Santo de Deus. Nós participamos do congresso, Despertar é Tempo de Despertar, ali no Barro Preto. Não sei se alguns irmãos puderam ter o privilégio, a oportunidade de participar, e nós falamos muito a respeito dessa questão. Sermos usados por Deus. Sermos usados por Deus requer que estejamos à disposição do Espírito Santo de Deus. Uma pergunta que nós vamos fazer diversas vezes dentro dessa reflexão. O Espírito Santo de Deus falou quando com você? Quando o Espírito Santo de Deus disse a você, vai e faz isso? É importante pensarmos nisso, porque nós não fomos chamados das trevas para habitar à luz de Jesus, ou na luz que é Jesus, para nada fazermos. Nós temos muita coisa a fazer. Nós fomos comissionados. Nós fomos chamados para servir, para trabalhar, para fazer coisas que estão inseridas na palavra e que o Senhor nos ensina. Jesus é o nosso mestre por excelência. Ele nos ensina tudo o que precisamos fazer. Se lermos a palavra, se formos no Novo Testamento e acompanharmos todos os passos de Jesus, você não vai perder nenhuma lição. Em todos os momentos o Senhor está ensinando a sua igreja e a cada servo e serva dele como agir, como atuar. Seja na área social, seja muito mais na área espiritual. Mas uma coisa é certa, ele mostrou para nós que ele era obediente. E lá o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, vai escrever que ele foi obediente até o quê, até o quê, irmãos? Até a morte de cruz. Servo, obediente. O Senhor não quer sacrifício seu, o sacrifício já foi feito. Ele quer de você apenas o quê? Obediência. Obediência e fidelidade, serviço. É isso que ele espera da sua igreja, é isso que ele espera de cada um de nós, de cada um de vocês. Vamos abrir a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Versos de 1 a 4. Ali a promessa de Joel, do profeta Joel, se cumpre. Ali acontece o derramamento, a descida, a chegada daquele que vem dar autoridade à igreja, daquele que vem dar carga, né? Veio ligar a tomada da igreja, para que a igreja pudesse ir fazer o que lhe foi proposto, ou aquilo para o qual ela existe para realizar e fazer. O texto vai nos dizer, a descida do Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor Deus, porque estamos na Tua casa. Senhor Deus, estamos prontos para Te ouvir. Estamos prontos, Senhor Deus, para sermos usados. Estamos prontos, Senhor Deus, para nos prostrarmos diante da Tua augusta presença e dizermos sim para a Tua vontade. Ó Deus querido, que o Teu Santo Espírito tenha livre acesso às mentes e aos corações desses que estão aqui nesta hora, para que eles sejam, Senhor Deus, instrumentos nas Tuas mãos. Não esperamos outra coisa senão isso. E, portanto, Deus amado, ajuda-nos aqui a podermos entender sempre o que Tu queres para as nossas vidas. Sê conosco, nos dirige aqui, no nome santo de Jesus. Amém. Pois bem, faço a pergunta de novo.
quando o Espírito Santo de Deus falou a você? Essa pergunta foi feita lá no congresso. O pastor Thomas fez essa pergunta. E eu fiquei desconcertado. E eu sou pastor. E eu fiquei desconcertado. Sabe por quê? Quando você crê, ou quando você creu, você primeiro fez o quê? Você primeiro precisou ouvir a pregação da palavra de Deus, não é isso? O que diz a palavra? Porque a fé vem pelo quê? Pelo ouvir, e o ouvir da pregação da palavra de Deus. Então ela primeiro vem aqui, ó, na mente, no intelecto. Ela age aqui, ó. Porque por isso é que o Espírito convence a pessoa. O convencimento não é a conversão. Convencer é uma coisa, converter é outra. Conversão é outra coisa. Então o primeiro convencimento acontece aqui, é intelectualmente. Ou seja, você é levado a refletir acerca da sua própria condição para saber que está errado e que está em desvantagem e que precisa da misericórdia de Deus. Que você é pecador e que você é indigno e que você está perdido e condenado eternamente. Afastado da presença de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo vai escrever em Romanos, porque todos pecaram e destituídos ou separados estão da presença do Senhor. Então, o Espírito Santo de Deus age na mente e em seguida a fé que concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo é insuflada pelo próprio Deus para que você possa crer. Nesse momento é a ação do Espírito Santo que acontece. E você então passa a crer em Jesus como seu único e todo suficiente Salvador. Nesse momento acontece a conversão. Nesse momento acontece a efetivação da salvação oferecida como dom gratuito de Deus para você. Então, nesse exato momento, o Espírito Santo de Deus agiu para que você pudesse ser movido na direção da busca do perdão eterno de Deus, e então você se convence, sou um pecador necessitado da misericórdia e do perdão de Deus. Nesse instante, o Espírito Santo de Deus se instala na sua vida. E eu posso dizer assim, de forma categórica e sem medo de errar, que quem crê tem o Espírito Santo. Quem crê tem o Espírito Santo. Você entendeu o que eu disse? Quem crê tem o Espírito Santo de Deus. Porque você não pode crer se o Espírito Santo de Deus não estiver em você. É impossível crer em Jesus sem ter o Espírito Santo. É impossível ter certeza de vida eterna sem ter o Espírito Santo. Mas nós vamos caminhar mais um pouquinho a respeito disso. Você já conheceu alguém, você já viu alguém, você já teve contato com alguém que porventura você ouviu dizer, gente, eu gosto tanto daquela pessoa, eu queria tanto que ela estivesse perto de mim mais vezes, eu queria tanto fazer parte do rol de convivência dessa pessoa, essa pessoa me influencia tão bem, essa pessoa, ela parece tanto com Jesus. Você já ouviu algum comentário desse jeito? Você já ouviu falar de alguma pessoa que pudesse ter essa credencial? É difícil. É difícil. Não é impossível, mas é difícil. Muitas vezes nós precisamos refletir acerca disso. Alguém que possa inspirar profundamente, alguém que, se tivesse oportunidade, gostaria de que sempre estivesse perto de mim. E aí eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que está aqui, quem é o Espírito Santo de Deus para você? Porque o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. E nós vamos ver na mensagem. Mais adiante nós vamos saber e perceber isso, que a palavra de Deus nos diz isso. Então o Espírito Santo é de fato uma pessoa. Ele é inteligente. O Espírito Santo tem emoções. O Espírito Santo tem vontade. Ele ensina. Ele guia, ele comissiona. Ele dá ordens. Age. Ele intercede. Fala. Sim, o Espírito Santo de Deus fala. Ele pode ser obedecido. Podemos até mentir para o Espírito Santo. Podemos resistir à ação do Espírito Santo.
Ele pode ser reverenciado. Podemos blasfemar contra ele. O Espírito Santo pode se abater no seu ânimo e ser entristecido. O Espírito Santo de Deus pode ser até ultrajado. Sabe por quê? Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que quer estar com você. Tal qual um amigo fiel, um amigo leal. O Espírito Santo também é Deus. Saibam, a ele são atribuídos nomes que se relacionam em pé de igualdade a outras pessoas da Trindade. Nomes que o apresentam realizando obras que somente Deus pode realizar. O Espírito Santo possui atributos divinos tais como onisciência, onipresença, onipotência, verdade, santidade, vida, sabedoria. Ao Espírito são atribuídas as obras que somente Deus pode realizar, como criação, inspiração das Escrituras, gerar Cristo em sua encarnação, convencer, regenerar, consolar, interceder, santificar. O Espírito Santo é uma pessoa tão sublime que deveria inspirar em nós o desejo de sempre estarmos próximos a Ele, em comunhão perfeita, em sintonia fina com Ele sempre. É preciso profunda comunhão com o Espírito Santo para que Ele possa nos usar para sermos verdadeiros instrumentos nas mãos do nosso Deus. Por isso eu disse, aquele que crê, ele tem o Espírito Santo. Mas a reflexão vai nos levar a pensar numa outra questão muito importante. Não basta você ter o Espírito Santo. É preciso que você seja cheio dele. Você é cheio do Espírito Santo de Deus? Porque sem ser cheio do Espírito Santo de Deus, você não é instrumento nas mãos de Deus. Sem ser cheio do Espírito Santo de Deus, você não pode ser usado pelo poder de Deus. Porque o poder está no Espírito Santo, que está em você, mas é preciso que você esteja cheio dele. E é isso que nós vamos falar, é isso que nós vamos pensar de agora em diante. Todo crente precisa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Você, jovem, senhor, senhora, adolescente, criança que já entende a fé, precisa ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia nos mostra alguns ensinos a respeito desse enchimento. Pelo menos 4 perguntas nos são possíveis quando pensamos a respeito disso. E a primeira delas é, o que é ser cheio? Você sabe o que é ser cheio do Espírito Santo de Deus? Em Efésios 5:18 nós encontramos o seguinte: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Você pode encher a barriga de vinho e você vai fazer uma arruaça danada. Você vai fazer muita coisa que você não dá conta de controlar. Você pode até saber alguma coisa, mas você não vai dar conta de controlar. Mas quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, quando você está dominado pelo Espírito Santo de Deus, você não sai dando saltitando para lá e para cá, dá cambalhota, planta bananeira, dá grito, dá uivo. Não é nada disso. Ser cheio do Espírito Santo de Deus não tem nada a ver com isso. Tem muita gente que pode pensar, né, em questões de possessão, ou de expulsão, ou de outra coisa do gênero, que acontecem por aí afora, de várias formas, de várias maneiras, e que necessariamente não tem muita coisa a ver, às vezes, com questões espirituais, mas sim com questões emocionais e psicológicas, muitas das vezes. Mas ser cheio do Espírito Santo é ter poder. Quando você é cheio do Espírito Santo, você tem autoridade. A palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo de Deus faz você o quê? Lembrar. Alguém já disse para você, ou talvez você mesmo, ou você mesma, já deve ter passado por uma experiência semelhante. Quando você está diante de uma situação em que te é exigida, como diz o apóstolo Pedro, né, a razão da esperança que há em você, e você fica, e agora? Eu não lembro. Eu não sei o que eu vou falar. Eu preciso falar, mas eu não sei o que eu vou falar. Eu não estou lembrando.
Qual é aquele texto? Aquele que está lá em Mateus, não aquele que está lá em Coríntios. Eu não sei, gente, como é que eu vou lembrar, como é que eu vou fazer? Nessa hora, que você está diante do momento do testemunho vivo, da fé e da razão da esperança que há em você, o Espírito Santo de Deus te faz lembrar exatamente o que acontece, o que é e o que precisa ser dito. Você não sabe. Você não sabe. Versículos que você leu quando era menino, versículos ou passagens que você aprendeu quando adolescente, trechos e textos que você estudou como jovem ou como adulto, e talvez que você tenha lido a vida inteira, e que normalmente e comumente você não lembra, mas já aconteceu comigo, e eu tenho certeza que já deve ter acontecido com alguns dos irmãos. O que é ser cheio do Espírito Santo? Todos os salvos são selados, como dissemos aqui inicialmente, pelo Espírito Santo de Deus quando creem. É o que a palavra de Deus diz, ou que está lá em Efésios 1, de 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. O Espírito Santo é a marca indelével da possessão de Deus, que somos nós. Ele está em você. Volto à pergunta, você é cheio dele? Ter é uma coisa, ser cheio é outra. Vamos acompanhando. Nem todos, porém, são cheios do Espírito. Por quê? Porque não cumprem as condições necessárias para isso. Ser cheios do Espírito não é apenas transbordar, mas é estar submerso, mergulhado no Espírito, é estar completamente inundado, saturado, envolvido, cercado, permeado pela presença do Espírito Santo de Deus na vida, ou pela ação do Espírito Santo de Deus em todo o seu viver. Vocês lembram? Aquela pessoa bacana, gente boa, eu queria que ela estivesse sempre perto de mim. Nós somos salvos para brilhar. Nós somos salvos para refletir. Nós não somos a luz, mas refletimos a luz de Cristo. E precisamos fazer. Nós somos chamados para isso. Você foi chamado das trevas para habitar na luz de Cristo, para que você possa espelhar, você possa ser farol no meio das trevas, ser diferença, influenciar o ambiente, ser sal e luz. Ontem estivemos lá na segunda igreja de Vista Alegre com a juventude lá, num culto que esteve de jovem que aconteceu lá, e o pastor Herbert falou sobre a questão do alvoroçar, né? Quando Paulo foi preso, né, com seus companheiros, porque eles estavam alvoroçando o pedaço, né, o lugar. Então eles foram presos porque eles estavam agitando com o quê? Com a palavra de Deus, com o testemunho vivo da ação do Espírito Santo de Deus na vida dele. Então eles não temiam nada. Pode prender, pode bater, pode tacar pedra, pode fazer o que quiser, pode xingar, pode chutar, pode dar paulada, não importa. O que importa é estarmos à disposição do Espírito Santo do Senhor. E é isso que Ele espera de cada um de nós. Então, ser cheio, inundado pelo Espírito Santo, significa ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Olha o que a palavra de Deus em Romanos 8,14 nos diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. O que adianta, o que nos adianta, meus irmãos e minhas irmãs, amigos e amigas, sermos alcançados pela graça e vivermos carnalmente? Que diferença fez? Nenhuma. Sentamos nos bancos da igreja, depois vamos para casa, dormimos o soninho, e amanhã vamos passar o resto da semana vivendo como as pessoas do mundo, vivendo como antes. Pelo que Paulo fala em 2 Coríntios 5,17, porque aquele que está em Cristo, o que é? Porque as coisas velhas, o quê? E agora tudo se fez? É novo de verdade? Porque o novo é com o Espírito Santo de Deus, não o contrário. O novo é novo para ser usado pelo Espírito Santo
poderoso do nosso Deus. Então é isso que significa, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha aí, os que são guiados ou cheios do Espírito, estes são os filhos de Deus que andam na face da terra, porque não recebestes o espírito da escravidão para outra vez entrardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Os filhos de Deus são cheios do Espírito Santo do Senhor. O Espírito do Senhor Deus tem falado com você, dizendo a você, vai e fala àquela pessoa ali agora. Você já ouviu o Espírito Santo de Deus falar para você, vai e fala para o seu vizinho que está em pé no portão agora. Diz a ele, você tem certeza de vida eterna? Você já crê em Jesus? Você já creu em Jesus como seu Salvador pessoal? Você sabe qual é o destino da sua alma? Mas pastor, eu não sei pregar, eu não sei falar. Você não vai pregar nada, você só vai perguntar à pessoa. E o Espírito Santo de Deus vai guiar você. Você tem apenas que perguntar. Vai e faz isso. Você já ouviu o Espírito Santo de Deus dizer isso a você? É importante que você tenha essa experiência com o Espírito Santo do Senhor. Por isso, a segunda pergunta que nos leva a refletir acerca da ação do Espírito Santo de Deus para que sejamos de fato cheios dele é: como ser cheio então desse Espírito? Perguntamos quem era, agora perguntamos como ser. O que fazer? Ora, pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Me ajuda, me orienta aqui para que eu possa ser cheio do Espírito Santo de Deus e ser um instrumento vivo nas mãos do Senhor para a salvação de muitos. Efésios 5:17, Romanos 12, de 1 a 12, nos diz o que nós precisamos fazer a respeito disso. É preciso que estejamos, primeiramente, em total submissão. Total submissão. Total submissão a Deus. Submissos a Deus, irmãos, é como a palavra nos diz, nós devemos o quê? Dar lugar a Ele. Que nós precisamos, deixar a vida velha para trás e caminhar de modo novo. Deixar as aspirações pessoais em plano inferior à vontade de Deus. Isso não é brincadeira. Jesus não estava fazendo piquenique aqui na face da terra. Jesus não veio brincar aqui. Ah, mas Jesus era Deus, e para ele morrer era tranquilo. Tá. Quando ele estava lá no Getsêmani, de joelhos, orando, e dos seus poros minavam sangue, não era a angústia dele, simplesmente, que estava ali, fazendo com que aquela angústia toda, com aquela pressão violenta sobre ele, simplesmente o levava àquele sofrimento horrendo e terrível. Era o seu pecado, o meu pecado, o pecado de toda a humanidade pesando sobre ele, porque ele pagou o preço de todos nós, do pecado de todos nós, da indignidade de todos nós. E quando na oração ele diz, Pai, afasta de mim este cálice. Sabe por que Jesus disse que ele não queria tomar aquele cálice? O cálice não representava apenas a morte do Filho de Deus. O cálice representava exatamente, no seu transbordamento, todo o seu conteúdo retrata exatamente a ira de Deus sobre nós. O cálice que ele não desejava tomar estava exatamente cheio, transbordando com a ira de Deus sobre cada um de nós. Porque o que nós merecemos? Inferno. É isso que merecemos. A palavra de Deus diz que nós somos menos que um trapo de imundícia. E mesmo assim o Senhor nosso Deus olha para nós com misericórdia, com dó. Não, eu vou resgatar essa gente, eu vou resgatar essas criaturas. Eu os fiz para estar em comunhão comigo e agora eles estão longe, mas eu vou ter misericórdia deles sim. Eu tenho dó deles.
Eles acham que são muita coisa e não são nada. Mesmo assim, no âmago da sua rebeldia, eu tenho amor e misericórdia por eles, e vou mandar o meu filho morrer no lugar deles, porque o sacrifício de nenhum de nós é capaz de suplantar, ou superar, ou ser maior do que o do Filho de Deus, porque todos nós somos pecadores. Então o Senhor toma o cálice, e lá na cruz, o gesto da morte, o gesto da entrega, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João Batista disse no batismo de Jesus no Jordão. Ele toma o cálice da ira do Pai, que deveria ser tomado por cada um de nós, e bebe. Ele toma o cálice da ira do Pai, todo, até a última gota, para não sobrar nenhuma gotinha, para que você, hoje, pudesse ter vida, e vida abundante, conforme João 10:10 nos retrata através da própria palavra de Jesus. Eu vim para que tenham vida. E a vida dele veio para nós, porque quando ele morreu, ele deu a vida dele por nós. E é preciso que eu entenda isso hoje, e que você entenda isso agora, e deseje ser cheio do Espírito Santo, sempre, para anunciando a palavra, adorando, dando graças, além de ser submisso totalmente à vontade de Deus, sujeitando-nos uns aos outros, em amor. Quando nós cantamos aqui, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, unidos em amor, isso não pode ser, como disse o irmão dirigente aqui, não pode ser só a letra fria da canção, tem que ser expressão de vida, mas isso é apenas uma forma de nós demonstrarmos o que o Espírito Santo de Deus faz em nós. Você está cantando lá, o irmão está de braço cruzadinho, ele não sai do lugar, ele não abraça o outro, ele não ri para o outro, ele não olha para o outro, e se alguém vier na direção dele, ele olha, esse camarada está vindo do meu lado, tomara que ele desvie de mim e me esqueça. Vivendo a verdade. É de verdade isso? Ou é de brincadeira? Irmãos, a igreja, nas igrejas, estamos cheios de religiosos. Como dizia meu saudoso avô João Cardoso, cheinho, meu filho, ele falava para mim, meu filho, nossas igrejas estão cheias de católicos mansos. Meu avô falava isso. E meu avô não era um cara qualquer não, meu avô era um evangelista que não tinha hora, não tinha dia. O cara saía do trabalho dele lá no Rio de Janeiro, largava 4, 5 horas da tarde, passava no ponto de pregação que era de responsabilidade dele, longe, trabalhava lá em Copacabana, em Ipanema, sei lá onde que ele estava, e depois ele saía para a Zona Norte, no ponto de pregação dele, dirigia o culto até 9, 10 horas da noite, chegava em casa meia-noite e levantava 4 da manhã. Não tinha medo de bandido, não tinha medo de assalto, não tinha medo de nada disso. De uma coisa ele só apenas temia, o Senhor. E ele falava para mim, meu filho, as nossas igrejas estão cheias de católicos mansos. Pessoas sem o enchimento do Espírito Santo de Deus. Pessoas que tanto faz como tanto fez. Eles vêm à igreja, colocam a Bibliazinha debaixo do braço, voltam para casa, cantam os corinhos, cantam os cânticos ali, batem as palminhas e tal. Cumpri minha obrigação, vou voltar para casa e tal. Aí durante a semana vem um cultozinho, se der, né? E pá, volto para casa de novo. Cumpri a minha obrigação. Não é assim que o católico faz? Ou não? Ser cheio do Espírito Santo é muito mais que isso, meus irmãos. Muito mais. Quando oramos intensamente, temos comunhão com o Senhor, colocamos diante dele todas as nossas agonias, angústias, desejos espirituais, caminho para estarmos cheios do Espírito Santo. Por isso era que Jesus estava sempre às voltas com oração. Eu vou até ali para orar. Meditar na palavra, conhecendo, mas praticando a palavra.
Não adianta ter uma igreja. Não adianta saber a palavra. Eu conheço gente que sabe Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, do meio para trás, do meio para frente, todo telado. Mas não aplica, não usa. Para mim é nada. É nada. Sem vida, sem palavra vivida. Falta o Espírito Santo de Deus, falta o enchimento do Espírito Santo de Deus. Você sabe o que significa isso? Por isso a terceira pergunta nos chega para dizer: para que ser cheio do Espírito então? Para quê? A primeira coisa que penso é que, sendo cheio do Espírito Santo, ele nos ajuda a vencer o pecado. Porque quem tem intimidade com o Senhor, quem está cheio do Espírito Santo de Deus, não tem tempo para pecar. Não dá espaço para o erro. Ele não dá trégua, porque ele não tem tempo para ficar com a cabeça vazia, pensando nas coisas gostosas do pecado para cometer. Ele está pensando no texto que ele tem que meditar. Ele está pensando: o tempo livre que eu tenho é para orar, o tempo livre que eu tenho é para dar testemunho da fé que me alcançou e agora tenho e desejo que outros tenham também. É o tempo que eu tenho para visitar alguém, para fazer alguma coisa com relação a outra pessoa, para ajudar ou fazer outra coisa. Mas para que eu de fato seja, para aquele que está cheio do Espírito Santo de Deus, ele não dá espaço para o pecado na sua vida. O pecado enfraquece, e onde há o pecado, o Espírito Santo de Deus é o quê? Diminuído em sua ação, e o enchimento não acontece. Quem é que vai vencer? A palavra fala: quem é que vai vencer? Na luta da carne contra o Espírito, do Espírito contra a carne. Tem um irmão lá na nossa igreja, irmão Pimenta, o Antoninho conhece lá. Fala assim: são iguais dois cachorros, né? O cachorro branco e o cachorro preto. Quem é que vai vencer? É o cachorro que você alimentar mais. Se você dá espaço para o pecado, ele vencerá, e o Espírito Santo de Deus será abatido e entristecerá. Ele ficará num cantinho lá. Ele está lá, mas ele ficará no cantinho. Por isso, o nosso Deus exige de nós o quê? Santidade. Sede santo porque eu sou. Isso não é brincadeira, não. Sede santos porque eu sou santo. Então, quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, mais santo nós somos. E mais parecidos com Jesus nós somos. Porque o objetivo da vida eterna, o objetivo da salvação é voltarmos àquela perspectiva perdida lá no Éden, quando o Adão caiu e Jesus se constitui agora o Adão essencial, e é com ele que precisamos parecer. Você precisa buscar a Jesus. Você precisa saber quem é Jesus. Você precisa parecer com Jesus em seus gestos, suas falas, seu modo de viver. Como falo na igreja de vez em quando, na hora ou no determinado momento em que você iria falar, cometer, agir, fazer algo, reflita e pense: Jesus falaria o que eu quero falar? Jesus faria o que eu desejo fazer? Pense. Somos cheios do Espírito Santo para vencermos o pecado, para manifestarmos todos os aspectos do fruto do Espírito Santo de Deus: amor, alegria, paz, benignidade, bondade, temperança, mansidão, domínio próprio. São provas de que o Espírito Santo de Deus está em nós, e é por isso que somos cheios, para sermos cada vez mais parecidos com Jesus, conforme já disse, para termos poder para testemunhar do amor de Deus. Você tem desejo de testemunhar da fé que você tem? Você tem o desejo de falar de Jesus com as pessoas com quem você encontra no metrô, no ônibus, na fila do banco, no trabalho? Como eu disse lá outro dia, dando testemunho pessoal, no meu trabalho, quando estou lá no Hospital Militar, todos os dias de manhã eu faço um momento de oração com a minha equipe. E um dia eu fiquei adoentado, tive um problema de sinusite, então fiquei de licença médica um dia só. Quando eu estava lá deitado em casa, no outro dia de manhã, em convalescência, tomando os remédios e tal, já estava um pouco melhor, mas não 100%, o telefone tocou, era o meu imediato lá, né? Ele falou assim:
Ô, seu sub, onde é que o senhor está? Eu falei assim, eu estou em casa, eu estou doente. Mas o pessoal está todo aqui me esperando. Me deu até um nó na garganta. Né? O peso da responsabilidade do testemunho. Aí eu falei assim, ô filho, assume você, ele é presbiteriano, aí eu falei, assume você. Eu dei até uma passagem para ele na hora, para ele fazer a meditação lá. Né? Faz isso aí agora, porque eu não posso estar aí agora, estou adoentado. Mas eu senti o peso da responsabilidade daquilo que eu não estava fazendo e deveria estar fazendo. É para isso que nós somos cheios do Espírito Santo. E por fim, o que nos impede de sermos cheios do Espírito Santo de Deus? O que te impede de ser cheio do Espírito Santo de Deus? O que impede você de ser um instrumento de Deus pela força, pelo poder do Espírito Santo de Deus? O que trava, o que retarda, o que te faz com que não queira, talvez você não queira. Ah, esse negócio deixa para o pastor, deixa para o diácono, deixa para os líderes da igreja, esse negócio. E eu, não, deixa na minha, deixa eu ficar quietinho aqui. Lembra quando eu falei? Os católicos mansos, cumprindo a obrigação, tabelinha, ficando ali na igreja, senta no banco, depois vai para casa, cumpre a sua obrigação. Crente, cristão verdadeiro, não é assim. Não é dessa forma. O que nos impede então? Resistir ao Espírito Santo de Deus. Eu não quero. Resistir é justamente não se submeter. É a dura cerviz, teimoso. Não baixa a crista, acha-se autossuficiente. São incircuncisos, ou seja, duros de coração. Estão com os ouvidos tapados. O que nos impede também é entristecer o Espírito Santo, conforme Efésios 4:30, o Espírito é entristecido e magoado pelo pecado, especialmente o da língua e o do corpo. Extinguir. Extinguir é uma expressão que foi trazida para nossa língua, mas que, na verdade, não ao Espírito, que quer dizer, na verdade, a expressão que é ao contrário da nossa concordância, da língua grega, que quer dizer, na verdade, e o Espírito Santo de Deus não extingais ou não apagueis a sua atuação. Porque o Espírito Santo de Deus não pode ser extinto. Ele não pode desaparecer. Isso é impossível. Mas você pode extinguir, você pode apagar, você pode impedir a ação dele na sua vida. Ou seja, você, se desejar, não será cheio dele ou por ele. E então não será usado pelo poder de Deus. E será um crente simplesmente medíocre. Um crente pequeno, com C minúsculo, não com C maiúsculo. O Espírito é frequentemente comparado a fogo. Mateus 3:11, Lucas 3:16, Atos 2:13. O Espírito é apagado sempre que sua vida não faz mais qualquer diferença na vida de outras pessoas. Você está ali, mas ninguém sabe quem você é. Você não faz diferença na vida de ninguém, nem no ambiente que você está. Você não é sal nem luz. Não faz diferença. Eu vi dizer ontem, eu acho que foi o Ebert que falou ontem, crente agente secreto, né? Ele falou isso lá. Eu achei engraçado, crente agente secreto. Porque o agente secreto, você não pode saber que ele é secreto, né? E tem crente que é assim. Ele entra nos ambientes e sai dos ambientes e você não sabe de nada. Você nunca sabe que ele é um crente. Então o Espírito Santo é entristecido e magoado, né? Dessa forma. Então também o Espírito assim é apagado. E você simplesmente não tem utilidade para Deus. É o que chamamos de viver carnal. É um crente carnal. Vive como antes. É o que podemos entender por não permitir que este opere em sua vida ou em nossas vidas. Afinal, o Espírito Santo de Deus pode ser apagado na sua ação ou na sua atuação em nossas vidas. Finalizando. Temos estado cheios do Espírito? Você está cheio do Espírito Santo de Deus? Você tem sido cheio do Espírito Santo de Deus? Você está cheio do Espírito Santo de Deus? Estamos dispostos a pagar o preço para sermos cheios do Espírito Santo de Deus?
Porque talvez você não queira ser usado pelo Espírito Santo de Deus e então deseje simplesmente viver e passar a vida como um religioso qualquer. O Papa teve aí, vocês viram aqui, milhares de pessoas que vieram para o Brasil e outros tantos mais. Milhares de pessoas. Milhares. Demonstrando uma fidelidade religiosa grandiosa. Mas até que ponto aquilo ali demonstra ser cheio do Espírito Santo de Deus? Não quer dizer nada. Estamos então dispostos a cumprir isso? Vamos nos submeter ao Senhor e ao seu Santo Espírito e à sua santa vontade? Ou não? Que Deus ajude você. Que Deus nos ajude. A cada um de nós e a esta igreja. Para que sejamos, irmãos, crentes, cheios do Espírito Santo de Deus. Isso é o que o Senhor espera de cada um de nós. Temos errado. Sim, temos errado. Temos vivido à margem e à parte daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Mas é possível sermos cheios? Sim. Vamos meditar na palavra e aplicá-la na vida. Vamos orar mais. Vamos consagrar as nossas vidas mais. Não vamos tratar as coisas de Deus como uma coisa qualquer, mas como uma coisa mais séria de nossas vidas. Vamos ter compromisso e responsabilidade com aquilo que nos propomos a fazer quando cremos em Jesus como nosso Salvador. Não vamos simplesmente achar que a morte de Cristo na cruz foi uma coisa sem muito significado para nós. Mas que possamos viver neste mundo para dizer ao mundo: eu faço isso porque Jesus morreu por mim. E porque Deus merece toda a honra, todo o louvor, toda a glória e todo o meu ser.